Primeiramente, obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente está muito feliz de fazer aqui. A gente gosta tanto de valorizar Juiz de Fora. Estava conversando com as meninas ali fora do cinema. O cinema do Alameda foi aberto agora há pouco tempo, reaberto agora há pouco tempo. É uma empresa de fora que administra, apesar de usar o nome Cine Alameda. E as meninas ali da Pipoca estavam todas felizes, porque elas, desde que reinaugurou, elas não viram a sala cheia desse jeito. Então é muito bom, de alguma forma, estarmos todos aqui prestigiando coisas da nossa cidade, pessoas que investem aqui, assim como todos os parceiros desse empreendimento, que eu vou falando ao longo da nossa apresentação. A gente pretende ser breve, a gente sabe que a agenda de todo mundo é corrida, então por isso a gente optou de fazer no cinema, para não ter muito tempo perdido com comes e bebes, e sim com o produto oficial que a gente está aí em final de ano. E a Gracilene acabou de me garantir aqui que vocês venderem, ela assina a demanda mínima esse ano ainda. Então... Bora, gente! Bora! Para a gente começar, queria chamar aqui a Lu e o Marcelo, para eles falarem um pouquinho da Lagan, se é que alguém ainda não conhece a construtora. Eu sou Luciane, Marcelo, né? A gente conhece grande parte das pessoas aqui. Queria agradecer a presença de vocês. A gente está se esmerando para trazer um produto que leve todos nós aqui juntos a ganhar, ter uma oportunidade de sucesso. A gente pensou em tudo junto com todos os nossos parceiros, da gente trazer uma coisa que seja bom para o momento do mercado. E eu vou falar um pouquinho da nossa construtora. Nós estamos há mais de 18 anos no mercado, nós somos uma empresa familiar. Prestamos serviço para outras empresas também administrando obra, fazemos incorporação própria. Já fizemos alguns prédios que vocês devem conhecer na cidade, tipo, vou citar alguns, o Atrium, na Floriano Peixoto. No Bom Pastor a gente também tem construído bastante, né, Marcelo? E estamos contando com a ajuda de vocês aí para fazer disso um sucesso. A gente precisa da contribuição de cada um. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada. Pedimos ao Bruno para poder vir falar do produto para vocês. Melhor do que a gente falar é quem criou a coisa toda. Então, Bruno, está contigo. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente e para apresentar um projeto que é fruto dessa parceria com a Lagan, parceria que muito nos orgulha, que já completa mais de 10 anos, esse 18 aí, né? E eu vou fazer uma apresentação da proposta de projeto. Vocês estão vendo aí uma primeira imagem, né? Nós estamos falando de um edifício que tem como característica e um grande diferencial, sem dúvida, a localização, né? Então eu começo a falar de projeto, mas não posso deixar de falar de localização. Ele está estrategicamente posicionado muito próximo do portão da UFJF, né? E ao lado de um supermercado, que sem dúvida aparece ali como um diferencial para quem estiver buscando uma moradia com comodidade e estratégica em virtude dessa proximidade, né, que é muito buscado, especialmente para quem estiver pensando em locação. Olhando aí um pouquinho mais de perto, agora uma imagem aérea, estão vendo aqui o terreno na imagem da esquerda e na direita a implantação. Na implantação, eu destacaria para vocês que o edifício ele se posiciona mais à esquerda, né, colado ali na divisa com o supermercado, deixando uma área à direita mais afastada, a gente está falando ali de aproximadamente 4 metros, que permite que todas as unidades do empreendimento tenham um afastamento maior em relação às suas divisas. Então a gente vai ver, a gente tem algumas unidades de frente, unidades voltadas para a parte posterior do terreno e unidades laterais. Então na implantação eu acho que é interessante destacar essa característica. Hoje, ao lado, né, a gente tem um terreno bem grande que é livre, né? Assim, ele tem uma ocupação horizontal, então a gente tem uma área inclusive com verde. Claro que a gente não pode garantir o futuro disso, né? Mas a gente tem ali hoje esse diferencial além desses 4 metros, que é aquela imagem lateral que a gente está vendo. O terreno tem essa conformação meio trapezoidal, na frente a rua ela fica um pouco inclinada em relação às divisas laterais, conforme a gente pode perceber. Bom, e daí a gente procurou explorar um edifício que tivesse essa estética mais contemporânea, né? Um edifício que tenha uma limpeza formal, uma limpeza estética, que é o que a gente busca muito no nosso trabalho, e a gente percebe essas caixas, né, como se fossem 3 caixas, sendo essa voltada
Para frente, a lateral, essa moldura lateral que a gente está vendo com as varandas, e depois a repetição dessa da frente lá na parte posterior. E embaixo, né, essa base com um comercial que tem ali um impacto visual interessante, essa marquise que desce da moldura do edifício e se desenvolve no horizontal, já criando a área do garden ali na base. Bom, e começando justamente pela base, o edifício ele tem no seu térreo, a gente está vendo ali a planta mais à direita, nós temos 2 lojas, o acesso de pedestres aqui localizado na divisa com o supermercado e o acesso de veículos lá à esquerda aqui de vocês, né, o acesso de pedestres, e à direita o acesso de veículos. A garagem ela tem uma distribuição bem racional, conforme a gente pode perceber. Qual foi a solução? Aquela pista lateral, ela permite o acesso e eu tenho 3 portões de garagem. O primeiro portão acessa a garagem térrea, desço mais um pouco, é uma rampa. Desço mais um pouco, chego na garagem intermediária e continuo descendo numa rampa sequencial para a garagem do nível do terceiro nível ali inferior. Esse não é um subsolo, porque na realidade o terreno tem um declive, então em relação à rua, todos os níveis de garagem térreo e 2 abaixo. Em relação às demais divisas do terreno, a garagem está livre porque o terreno tem essa declividade, então ela não é enterrada, tá? Só para frente, só para a rua, que ela está mais baixa que o nível da rua. E essa solução é interessante porque o carro não tem que ficar manobrando, ele desce a rampa, entra na garagem e a distribuição interna das vagas também bem racional. Circulação central, vagas distribuídas nas laterais e pilares posicionados ali todos dentro do limite das vagas. Então a gente tem uma solução de acesso às vagas muito, muito eficiente. Bom, peraí que eu me empolguei. Olhando agora a distribuição do pavimento tipo, o pavimento tipo ele tem uma característica muito interessante também. Ele é formado por um mix diferente de produto. Então, é uma característica, foi uma busca desse projeto ter ali uma diversidade maior de produtos com sinergia, né? Então, a gente está falando de um pavimento tipo que tem desde unidades estúdio, que ali nós estamos vendo a coluna 2 e a coluna 6, unidades quarto e sala, que são as colunas 3, 4 e 5, e unidades 2 quartos, que são as colunas 1 e 2. Vou detalhar um pouquinho mais agora nos pavimentos. Aqui à esquerda, o pavimento, que é o primeiro pavimento de apartamentos, é o pavimento Garden. Esse pavimento ele tem um diferencial aí nas unidades 2 quartos. A gente está vendo aqui à frente, né? Unidade 2 quartos, eu vou detalhar um pouquinho mais, só destacando aqui no Garden. A gente tem 2 quartos com um terraço bem generoso, voltado ali para frente, voltado para a rua. O estúdio também tem uma varanda diferenciada, esse aqui que a gente está vendo à direita inferior aqui na imagem, então ele também tem uma varanda diferenciada. E lá no fundo a gente tem então o garden do estúdio, né, o estúdio com a sua área externa também bem generosa e o 2 quartos também com uma área bem generosa ali para trás. Então é um garden bem interessante, se a gente pensar em área externa equilibrando com a área interna, ele é bem diferenciado, né? Depois os pavimentos tipo do 3º ao 8º, com aquela distribuição de unidades, conforme eu falei, eu vou detalhar cada uma das unidades. 9º pavimento, a gente chega no pavimento de cobertura. Aí é uma cobertura interessante também, que é o seguinte: as unidades que estão localizadas nos extremos sobre as unidades 2 quartos, elas se desenvolvem, né, em 2 pavimentos. Então a gente tem 2 pavimentos aqui. Aqui a gente tem o inferior do estúdio, pavimento abaixo ali, desculpe, da cobertura. A solução foi trabalhar com a parte íntima nesse andar, então a gente tem ali os quartos localizados nesse andar, temos ali 2 suítes e mais um quarto atendido por um banheiro social. E no pavimento superior, a área superior da cobertura, ela se desenvolve sobre o estúdio. Então, conforme a gente pode perceber aqui na direita, a gente tem a projeção do pavimento do apartamento 2 quartos embaixo, mais o estúdio, e toda a área social fica no pavimento superior. Social conectado ali, né, a gente tem a solução de cozinha integrada com a sala, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais também no zoom da unidade. A gente tem uma cobertura como essa, posicionada para a rua, outra como essa, posicionada para a parte superior do terreno. E o restante do pavimento é formado por unidades igual ao tipo. Então a gente tem 3 unidades quarto-sala ali no meio e 2 unidades estúdio embaixo, tá? Então tem essa característica interessante. Os apartamentos da ponta são cobertura, os apartamentos do meio repetem o tipo. E aí, detalhando melhor agora, a gente tem aí o zoom dos apartamentos Garden, né? E aí, à esquerda aqui,
o apartamento com a tipologia 2 quartos. Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu detalhar um pouquinho mais aqui, depois a gente vai para o terraço lá. Esse é o apartamento 2 quartos, uma solução já bastante consagrada, mas cada vez mais procurada, que é essa integração entre ambiente social e a parte de cozinha, né? Sem dúvida, é uma solução que a gente já vem utilizando já há algum tempo e ela continua ainda muito demandada pela sua versatilidade, integrando com a varanda. E aí a gente tem sala integrando com varanda e cozinha também integrada com a varanda, permitindo essa circulação e essa amplitude espacial. Varanda, cozinha e sala tem essa amplitude. E a lavanderia, a área de serviço, ela fica localizada posterior ali, então ela não tem a interferência com a varanda. O que a gente tem visto cada vez mais nessa integração social é que às vezes a área de serviço acaba sendo um obstáculo entre a cozinha e a varanda. Nesse caso aqui, a área fica numa posição um pouquinho mais recuada, permitindo inclusive um futuro fechamento, se for do interesse, para isolar um pouquinho mais esse trecho, né? Para o lado de cá, a gente tem os 2 quartos, a gente tem a suíte e depois o outro quarto. Outra característica interessante é que esses banheiros são ventilados naturalmente. Tá? Então, nos apartamentos 2 quartos, os banheiros aí todos ventilados naturalmente. Aí eu volto aqui só para ilustrar no apartamento Garden ali à direita, né, essa solução com o 2 quartos e o terraço. Então, a gente com 80 metros quadrados, praticamente 81 metros quadrados ali nessa unidade diferenciada. No estúdio, eu vou detalhar o estúdio um pouquinho mais à frente, mas também com o seu terraço aí de praticamente 20 metros quadrados. E a unidade 2 quartos de frente, o terraço de 37, quase 38 metros quadrados aí praticamente, tá? Bom, vamos falar do estúdio. O estúdio também ele tem uma característica que eu entendo como um diferencial. Ele é um estúdio linear, que é uma tipologia que existe, né? Ela já é uma tipologia bastante consagrada, só que esse ele tem 2 diferenciais no meu entendimento. O primeiro, que a cozinha ela fica já localizada numa posição ali estratégica, né? Junto da entrada e com uma privacidade maior em relação ao restante do apartamento. O banheiro também é localizado ali de uma forma estratégica, com a porta voltada para a circulação, não voltada direto para o restante do apartamento. E a característica que eu destacaria é que existe uma possibilidade aqui, existiu no projeto e a gente aproveitou, que foi a criação desta janela lateral. Então, há a possibilidade de fechar em 2 ambientes. Eu posso isolar o que é sala do que é quarto. Se eu fizer aqui uma espécie de uma divisória, que pode ser uma divisória em madeira, que pode ser um sistema rolô, que eu posso isolar quando for de interesse, esse ambiente ele tem uma janela e o quarto propriamente dito fica voltado para frente, para essa varanda. Isso dá bastante versatilidade, seja para um uso, por exemplo, alguém que tenha filho morando aqui para estudar e eventualmente vem para cá no final de semana para passar o final de semana com o filho. Então você pode ter o pai, né, os pais dormindo no quarto, isolar e ter lá o ambiente para o filho poder ficar, por exemplo, nesse sofá-cama. Então isso dá bastante versatilidade. Até um uso compartilhado, 2 pessoas morando nesse mesmo ambiente, né? Nós estamos falando de uma área privativa de praticamente 27 metros quadrados, né? E com a varanda também como um diferencial. A varanda também vai ter uma previsão de um ponto de hidráulica que pode permitir futuramente até a ligação eventual de um sistema uma pequena máquina de lavar, alguma coisa do tipo, né? Vai ser previsto um ponto de hidráulica também na varanda. Quarto-sala nós temos 37 metros quadrados praticamente, e aí com uma vaga por unidade. Então agora a gente já está falando de um quarto-sala com vaga. O ambiente do quarto ele tem a sua separação, né? A sala se integra com a varanda e a varanda com bancada gourmet. Tá? Já vai ser entregue com a bancada gourmet. Lá a solução da cozinha também integrada e a área de serviço com o anteparo que esconde do restante do ambiente, né? Dá mais privacidade ali para o restante do ambiente. E o banheiro também localizado estrategicamente, né? Não fica voltado diretamente porta para esse ambiente social integrado. A varanda também tem uma área bem generosa, né? Assim, proporcionalmente a gente está falando de uma varanda bem confortável, tá? E aí a unidade de cobertura. Eu expliquei um pouquinho mais, falei um pouquinho dela naquele momento ali no pavimento inteiro, e agora a gente está vendo ela aí no zoom. À esquerda aqui, pavimento de baixo, né? Então a gente tem acessor, um hall, esse hall me comunica com a escada,
Para um dos lados, uma suíte, um quarto e o banheiro social, para o outro lado, outra suíte. Essa suíte da direita, ela ganha essa varanda exclusiva, né? Porque a abertura da escada ali, a escada fica fechada, então essa suíte ela tem uma varanda excepcional que equivale à varanda do pavimento tipo, tá? Do apartamento do pavimento tipo. E na direita, aquela solução com social integrado com a cozinha, integrado com a área externa da varanda e com esse terraço lateral também parcialmente coberto. A gente vê a projeção dele ali, ele está coberto nesse alinhamento aqui. Deixa eu ver se eu chego de novo. Nesse alinhamento aqui, e essa área aqui é descoberta, tá? Também com bancada gourmet, comunicando ali diretamente com a cozinha, e com essa solução com acesso independente. Então eu tenho acesso tanto no pavimento social superior, quanto no pavimento inferior na parte íntima, que também traz muita versatilidade, né? Você pode estar recebendo alguém no pavimento superior e algum familiar pode chegar diretamente pelo pavimento inferior sem qualquer tipo de interferência. E aí, complementando esse conjunto, o edifício ele oferece uma área de uso comum, um PUC, no seu pavimento superior. O pavimento superior que está localizado numa cota já mais elevada, então vai contar ali com uma abertura visual bem interessante, né? A gente está vendo aqui o núcleo de circulação chegando nesse pavimento, e aí a área que tem um terraço parcialmente coberto, integrado com esse grande gourmet, então a gente tem uma área de gourmet bem bacana, bem trabalhada ali, né, que vai ser entregue pronta, montada, né, essa área de gourmet. O terraço parcialmente coberto, parcialmente descoberto, e ali uma piscina trabalhada de uma maneira bem posicionada para essa abertura visual que a gente está tendo, com acesso de rampa, né, um acesso visando aí a maior acessibilidade. Ela é parcialmente elevada, então se você tiver uma transposição de cadeira de roda, você chega, faz a transposição para a borda e entra, ou então você tem um acesso pela rampa e aí aquela área de deck que a gente está vendo ali. Complementando esse conjunto, um coworking. O coworking ele tem um acesso independente do terraço, então eu posso estar tendo um uso no terraço, eu posso usar esse coworking aqui porque tem um acesso direto pelo hall dos elevadores, e 2 banheiros PCDs também complementando esse conjunto. Então isso cria também uma área bem interessante de complemento ali para as unidades, tendo ali esse terraço visualmente aberto, integrado com esse espaço com a piscina e ao mesmo tempo com essa diversidade de uso complementado ali pelo coworking. Eu reforçaria alguns outros diferenciais, edifício com 2 elevadores, então também, né, para atender o conjunto com 2 elevadores, a gente vai ter uma situação de conforto aí de circulação vertical muito boa. Preparação de ar-condicionado, todas as unidades vão ter preparação de ar-condicionado, tanto para os quartos quanto para a sala. As unidades 2 quartos e as unidades estúdio, todas com uma vaga, e o apartamento estúdio, alguns apartamentos têm opção de vaga de moto, tá? Já está determinado naquela listagem que a gente viu, algumas unidades com opção de vaga de moto. A rampa ela tem 4,20 metros de largura. Ela é mão simples, mão única, tá? Mas é uma rampa generosa, né? A prefeitura exige rampa mínima de 3 metros. Então a gente está com 3 metros mais um afastamento lateral que permite circulação de pedestre, inclusive. Né? Se eu estiver entrando e saindo, eu posso circular por ali. Então é uma rampa simples, generosa. 2 carros não. Se eventualmente eu estiver saindo, né, eu vou chegar no portão da garagem, vou perceber o fluxo ali, isso pode ser até controlado com aquele sistema de automação, né? Mas não vejo necessidade pelo número de unidades. Né? Todas as 3 varandas têm ponto de água. Só o quarto-sala e 2 quartos tem a bancada e a pia da bancada da varanda gourmet. No estúdio não cabe, é só o ponto de água. Os equipamentos de ar-condicionado, a previsão deles é na varanda, inclusive. A cobertura é o seguinte, como a gente tem aquela área, né, voltada, ela está no meio, ela não chega no terraço da cobertura, você não tem comunicação com o terraço. O PUC fica localizado sobre aqueles 3 apartamentos e a cobertura está voltada para frente e para a parte posterior e o terraço é para o lado. Então a gente não tem vista do PUC para a área do terraço. Deixa eu voltar aqui que vai ficar mais claro. Essa área do terraço aqui, ó, imagina que na quina onde está ali a sala, onde está a porta da sala, o PUC é daí para lá. Então o terraço que está aqui não fica devassado pelo PUC, o PUC fica de costas para esse terraço.
27 quarto-sala, 16 estúdios, 14 2 quartos, 2 coberturas e 2 lojas. 59 apartamentos e 2 lojas. Tá muito melhor que eu, viu? Eu não estava na ponta da língua. Acabei de perguntar pro Vitor ali. Eu não vou resistir à brincadeira. Ele estava preparado para uma apresentação de cinema, entendeu? Podemos seguir? Se tiver dúvida, o Bruno continua aqui. No final ele vai respondendo. Obrigado, Bruno. Prazer. A gente tinha um desafio gigante, então, depois de conhecer esse produto. A gente está trabalhando ele já tem uns 6 meses até chegar nessa definição de hoje. E por causa da quantidade de tipologia. A gente tem, na verdade, 7 apartamentos diferentes. Né? Que a gente tem o estúdio, a gente tem o 2 quartos, a gente tem a cobertura, a gente tem o 2 quartos garden, a gente tem o estúdio garden e a gente tem as 2 lojas, então, e o quarto-sala. Então, é realmente bastante difícil da gente conseguir comunicar isso numa campanha de mídia, e foi aí que a gente chegou nesse estereótipos de pessoas que pudessem representar cada futuro morador do Terraza, ou cada persona, como a gente fala no nosso mercado, ou PCI para quem gosta, que tivesse a ver com o Terraza, que fosse ali um propenso morador ou um propenso comprador do nosso empreendimento. Então, o Terraza é ideal para quem? É ideal para pessoas que buscam localização, não preciso ficar explicando isso para vocês, independência, comodidade, investimento para locação ou valorização futura do imóvel. Aliás, fazendo pesquisa, conversei com o Janice, conversei com a Aline esses dias, a gente acaba não atuando tão fortemente na locação do São Pedro, e me surpreendeu bastante o valor das locações no São Pedro. A gente tinha como base praticamente Capitão Faustino, que é onde a gente tem mais imóvel alugado, e não só a velocidade de locação, quanto os valores de aluguéis que estão sendo trabalhados lá, em empreendimentos mais ou menos aí concorrentes ou similares, são muito atrativos. Então isso é um grande potencial, porque se a gente vai comparar com outros mercados mais centrais, a gente tem mais oferta, e no São Pedro a gente tem poucas ofertas de prédios mais novos e com essa qualidade que a Lagan está pretendendo entregar. E o Terraza ideal, porque está na principal avenida do São Pedro, apesar dela mudar de nome ali em frente à Federal, e é ideal porque tem área de lazer, um dos poucos prédios ali com área de lazer no terraço. Na verdade, a gente conseguiu mapear apenas um que tem área de lazer agora recente no terraço especificamente. Tem a construção da Lagan, que eu acho que é um grande atrativo quando a gente vai falar para o nosso cliente, principalmente o cliente de fora, o cliente investidor, porque a Lagan acaba sendo muito mais conhecida pelos prédios de alto padrão do Bom Pastor, todos ali, e é legal a gente poder mostrar para eles agora que a gente está trazendo uma construtora habituada com um alto padrão num empreendimento menor, mas mantendo exatamente essa qualidade de entrega que eles propõem. E Lourenço Sarmento, o PC chegou a estar escondidinho ali também, que dispensam ali comentários disso. E aí eu fiquei muito feliz de fazer essa campanha. Eu, Thaisa, que é a minha assessora, e o Henrique, que está aqui filmando, a gente queria muito fazer isso com gente de Juiz de Fora. Mais uma vez, a gente gosta muito de fazer com gente de Juiz de Fora. E aí a gente contratou a Maressa, eu apresento ela daqui a pouco, mas primeiro eu queria apresentar a Nina. Cadê a Nina? Levante, Nina. Todos os atores dessa campanha são de Juiz de Fora, pessoas reais que vocês vão encontrar. Então, para a Nina, o Terraza é ideal porque conquistar a independência pela facilidade de financiamento, caixa e parcelas só depois da caixa. O Terraza também é ideal para o Márcio. Márcio, por favor. Márcio está ali também. Vocês não chamam Márcio nem Nina, mas vão chamar agora, não tem jeito. O Terraza é ideal para locação tradicional ou por Airbnb, sem falar na valorização ao longo do tempo. É ideal também para a Júlia, uma estudante da UFJF. Júlia, por favor. E também é ideal para o Tiago e para a Luísa. Por favor, Tiago e Luísa. Nosso casal, que não é um casal e não está grávido.
porque tem a opção de 2 quartos. Então foram as 4 pessoas que a gente conseguiu mapear e entender, né? Um estudante da Federal que vai morar ali, que o pai comprou para investir, ou que vai ser um futuro inquilino, né? A menina, a estilista independente que quer morar sozinha, o Márcio, que é um investidor e está visando locação via Airbnb ou via locação convencional, e o casal Tiago e Luísa, que aí tem a possibilidade tanto do 2 quartos como a cobertura. E aí, esse é o slogan do nosso empreendimento: Terrasa é ideal para o seu próximo passo. E o mais incrível é a gente, de verdade, conseguir produzir um material desse em Juiz de Fora. Porque, às vezes, a gente tenta buscar soluções fora, buscar empresas de São Paulo, empresas de Rio de Janeiro, empresas de grandes centros, e a gente tem profissionais muito fodas aqui em Juiz de Fora, que, aliás, me surpreendeu quando eu cheguei lá, quando eu contratei ela e tal. E aí, eu já conhecia o trabalho, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. Cheguei lá na gravação, domingo, na Italínia. Falei, caramba, tá igual empresa grande isso aqui. Porque quantidade de gente que tinha, de produtor, diretor de cinema, maquiador. Eu falei, cara, como é que tem gente foda em Juiz de Fora que às vezes a gente não conhece? Então, eu queria agradecer a Marissa e sua equipe. Levantem, por favor. Cadê Marissa? Equipe da MM. Marissa, obrigado aos nossos atores, parabéns, ficou muito massa. Essa vai ser toda a nossa campanha, que o online e o offline vão conversar o tempo todo, então eles que vão estar ilustrando todos os books, todas as capas de folder, toda a campanha offline, outdoor, o tapume a partir de amanhã, e também no online em várias peças que a gente vai distribuir para vocês. E é muito bacana a gente poder fazer isso. Obrigado, Henrique da Italínia, que cedeu o espaço para a gravação. E vamos continuar aqui para a gente terminar. Bom, sistema construtivo, só para vocês saberem, é alvenaria estrutural. E a previsão de entrega, dezembro de 2026. Mas o Marcelo já falou que adianta se vocês conseguirem vender rápido e a Gracilene fizer a demanda mínima ainda esse ano. Bom, vamos para o que interessa, o processo de vendas. Vocês vão receber isso tudo depois, assim que vocês saírem daqui, tá? Fiquem despreocupados. O que é importante, cara, para quem nunca trabalhou com a gente? A gente se preocupa muito com que o jogo seja limpo e transparente. A maioria das imobiliárias que estão aqui já trabalharam com a Souza Gomes em algum momento, seja em parcerias convencionais ou seja nos nossos lançamentos, e a gente preocupa muito com essa lisura do processo. Para vocês terem uma noção, te falo, a Norma está aqui, vocês devem conhecer, é nossa mãe, nem ela teve acesso a essa tabela antes desse lançamento hoje. Ninguém teve acesso a essa tabela, porque a gente se preocupa muito com que o jogo seja limpo e transparente. E para isso, a gente precisa de algumas regras, inclusive alinhamos ela ontem com o Paulinho, com o Marcelo e com a Lu. Primeiro, que a marcação das unidades nas propostas, elas precisam estar formalizadas. Por que a gente faz isso? A gente está acostumado com fazer lançamento e a gente está cansado de saber o seguinte: todas as vezes que a gente reservou unidade de Boca, inclusive para clientes nossos, nunca essa venda deu certo. Então, não é? Então, só marcamos na tabela propostas assinadas. Ah, Diogo, pode ser por WhatsApp? Se tiver todos os dados ali formalizados, não tem jeito a gente fugir do tal do WhatsApp hoje. Mas a proposta precisa estar ali formalizada pelo cliente. Só marcam na tabela 3 pessoas. Eu, Vitor e Ricardo. Eu já apresento eles para vocês, que, se alguém não conhece, na próxima tela. A Lu não marca, o Marcelo não marca, o Paulinho não marca, ninguém da Souza Gomes marca. Só nós 3 temos acesso a isso. Então, vocês podem confiar que aquela tabela só está sendo marcada se tiver uma proposta formalizada por trás. Ela é online e ela atualiza a cada 30 segundos. O que tiver nela é o que está acontecendo em tempo real. Já me adiantei, as propostas também são só para nós 3. Eu, Vitor ou Diogo. A gente foi contratado
pela Lagan, exatamente para poder fazer essa gestão e esse controle. Então, a gente não quer passar à frente dos gestores das imobiliárias, mas fica essa decisão para cada empresa. O contato dos corretores de vocês serem direto com a gente, mandar a proposta para a gente, vai ter que passar por vocês, isso aí é problema interno de cada empresa. A gente está aqui para somar. A gente está aqui porque a gente tem uma equipe grande por trás hoje para poder ganhar velocidade de tração. A gente sabe o quanto que é importante a gente fazer proposta, aprovar crédito, assinar o contrato para a gente poder receber lá na frente. Então, cada uma se adeque aí da sua forma, estamos sempre disponíveis, mas qualquer proposta tem que passar por um de nós três hoje. Todas as imobiliárias têm um grupo com nós três, então é fácil, só mandar no grupo, se for o caso, um de nós três vai estar acordado. Eu falo que a gente está quase 24 horas no ar, porque eu acordo muito cedo, o Vitor, que tem neném novo, não dorme. Então a gente está ali ligado no WhatsApp quase que o tempo todo. Podem mandar, não se incomodem com isso. Então a gente criou aqui uma rotina, uma régua, para a gente poder estabelecer padrões. São 350 corretores trabalhando nisso praticamente. Então, começa com a proposta assinada, vai ser quando a gente vai verificar essa proposta e fazer a marcação dela na tabela imediatamente depois. A gente tem ali o prazo de 48 horas para entrega de documentos, principalmente nos contratos financiados pela Caixa, eu vou falar pela frente, mas já adiantando, é a Machado, que é a nossa sempre parceira, que vai fazer todos os processos. Vocês todos têm acesso a eles, mas os processos têm que passar por nós. Tá? Então, não tem problema nenhum consultar a Gracilene, Suliane e o time todo, mas para a gente poder formalizar contrato e aprovar o crédito, tem que passar por nós a documentação. Aí eu coloquei com muita margem para elas 48 horas para aprovar o crédito, né? E assim que aprovado, a gente tem ali o contrato é padrão, é fácil de fazer, é rápido de fazer. O Vitor e o time de Secretaria de Vendas nosso vai providenciar o mais rápido possível, porque a gente entende o time e a necessidade de assinar. Diogo, onde que a gente assina o contrato? Onde o cliente quiser. Na sede do Lourenço Sarmento, da Lagan, aqui no cinema, na imobiliária, na Souza Gomes, na de vocês, na casa do cliente ou digital. Onde for mais rápido e mais fácil para o cliente, não temos problema nenhum com isso, certo? Bom, para quem não conhece, eu sou o Diogo. Vitor, por favor, para eles verem que é diferente da foto, que tem Photoshop ali. E o Ricardo. Levanta aí, Ricardo. Ricardo é nosso gerente de vendas. E então nós três, se quiserem printar essa foto, o nosso telefone está aí. Para quem não está lá no grupo, o telefone dos três também está lá no grupo. Bom, nossos formatos de pagamento para esse empreendimento, a coisa começa a ficar interessante. Primeiro que a gente tem até 100% financiado pela Caixa. Sim, a gente tem a avaliação da Caixa mais alta do que o preço que nós vamos vender. Então, assim como outros empreendimentos, a gente já fez isso, vocês já participaram de alguns na cidade, a gente tem a possibilidade do cliente financiar até 100% da unidade. E para o cliente que não conseguir financiar 100%, lembrando, obviamente, ele pode usar a FGTS, se ele se encaixar nas regras dele, e pode financiar a entrada em até 12 vezes, limitado a 30% do valor do imóvel. Por que isso, sendo bem transparente com todos vocês? Nosso objetivo com essa campanha, quando qualquer construtora faz uma campanha de lançamento com foco em Caixa Econômica, nosso primeiro objetivo é bater demanda mínima. Então, toda a nossa canalização de energia nesse primeiro momento é para bater a demanda mínima do empreendimento. Não adianta eu ter empreendimento lá, muitas unidades vendidas pela Caixa com 20%, 30% de financiamento. Para quem não tem ainda, todos os contatos da Machado estão ali, fiquem à vontade também, vocês vão receber junto no material, e as parcelas aí todas corrigidas pela Caixa, pelo NCC, desculpa, no caso desse parcelamento. Ah, Diogo, mas meu cliente quer financiar só 50%. Tudo bem, desde que ele pague os outros 50% à vista, sem problema nenhum. Ah, Diogo, ele quer pagar 30%, quer financiar 50% e vai parcelar 20% em 12 vezes. Tudo bem também. Ele só não pode parcelar mais do que 30% em 12 vezes. Isso aqui é só para vocês terem, né? Padrão da Machado, documentação que a gente precisa para aprovar
o crédito hoje de qualquer cliente pela Caixa. E aí temos outras duas, obviamente me perguntaram, temos a opção à vista, né? Temos o financiamento direto em até 30 parcelas, e aí entra num outro formato de pagamento, eu explico, de tabela, eu explico lá pela frente. E aí, gente, qualquer outro formato de pagamento fora isso, traz a proposta para a mesa e vamos tentar fechar. A gente está aqui para poder fechar negócio. Então, Diogo, aceita carro? Depende. Aceita imóvel? Muito difícil, mas depende. Então, tudo depende de como é a proposta, do que vai entrar, de como é a diferença de pagamento. O cliente tem agora 10% de sinal e quer pagar a diferença daqui a 3 meses. Cara, pode ser. Né? Então, qualquer proposta diferente do padrão da tabela, traz para a mesa. Não deixa de tirar a proposta, que a gente já cansou de fechar negócio depois de ter a primeira proposta. Então, traz a primeira proposta, vamos sentar na mesa, vamos sentar com a Lu, com o Marcelo, com o Paulinho, vamos trazer para a mesa, vamos com o cliente até a imobiliária, na nossa, né, de vocês. Estamos aqui para poder tentar sempre fechar negócio. Certo? Tabela? Serginho, cadê o áudio? Pô, devia ter botado o áudio do Serginho aqui, né, gente? Pô. Tem? Fácil, sim? Porque tem alguém que não conhece o Serginho? Lógico que não, né? Tá no favoritos do Euler, tá vendo? Cara, a demanda é em valor, né? Então, vamos botar aqui em unidade média aí, nós estamos falando de 40% do prédio. Tá? Isso vai depender muito, porque o estúdio tem um valor muito baixo, a cobertura um valor muito alto. Essa diferença de tipologia acaba atrapalhando. A gente tem uma demanda mínima de 7 milhões, mais ou menos, para bater. Aqui, esse aqui é novo, Serginho. Esse ninguém nunca ouviu. Se tiver tabela, já ajuda pra caralho, né? Cadê a tabela, pô? Sou mágico, não. Se tiver tabela, já ajuda pra caralho, né? Cadê a tabela, pô? Sou mágico, não. Eu acho que isso é bullying, Serginho. Ô, gente, não tirem foto ainda. Essa é a tabela. Essa até estragou o microfone, Júlio. Essa é a nossa tabela de venda. Certo? Então, essa é o print da tela que vocês vão ter acesso. Essa é a tabela online. Então, só para vocês entenderem a dinâmica da nossa tabela, principalmente ali, é o seguinte. Final 1 e 2, igual o Bruno explicou, são os de frente. Final 1, 2 quartos. Final 2, estúdio. Os 3 da lateral são os quartos sala. Final 3, 4 e 5. Final 6 e 7 são os 2 de fundos. Estúdio de fundos, 2 quartos de fundos. As 2 lojas embaixo e em cima os 3 apartamentos de quarto sala que ficam ainda depois deles que estão ali, que está a área de lazer ainda. Então aqui dá para vocês até entenderem melhor aquela explicação do Bruno de que a área de lazer não atrapalha o terraço da cobertura. Bom, detalhe importante. Quando tem um C na nossa tabelinha aqui é uma vaga de carro, quando tem um M é vaga de moto, e quando não tem nada é porque não tem vaga. Certo? E outro detalhe importante, que vocês já perceberam aí, é que a gente provocou muito a Lagan para fazer o seguinte: a gente precisa de velocidade de venda, e o cliente precisa de um empurrãozinho às vezes. Todas as unidades têm o mesmo valor. Quem chegar primeiro escolhe andar alto, rápido. A loja está aqui, 579 e 790. 49 e 69. Vou chegar lá. Bom, criamos uma condição especial de pré-lançamento. E para quem já lidou com o Paulinho, sabe o quanto que é difícil dobrar ele. Né? Cara, ficou muito maneira a condição. Eu acho que a gente tem condição de fazer aí de verdade um final de ano com muito sucesso.
A tabela que a gente vai divulgar, que é que vocês viram lá, aqui são só 4 exemplos, obviamente, é essa tabela aqui. Essa é a nossa tabela do lançamento. Ok? E criamos uma condição muito especial para o nosso pré-lançamento, que é o que a gente faz a partir de hoje. Em regra, estúdios 188.990. Isso é exigência do Paulinho, isso é herança da Microtools, ele gosta do número quebrado mesmo. Tá? Então, 188.990, 279.990 o quarto e sala com garagem, 465.400 o 2 quartos com garagem, suíte e garagem, e 785 mil, cara, uma cobertura de 3 quartos com 2 suítes, 2 vagas de garagem num prédio com área de lazer. Então, de verdade, eu acho que a gente está com preços bem atrativos para esse pré-lançamento, com um detalhe importante lá em cima, para pagamento à vista ou pela caixa. Então, nossa campanha vai toda focar muito na venda ou à vista ou pela caixa. E aí eu briguei muito com eles, vocês já viram spoiler no vídeo, não dá para eu poder mentir, que, primeiro, aqui a tabela, só para vocês entenderem, a gente fez um PDF para facilitar a vida de vocês, vocês vão receber na saída da impressa também. Então a gente tem um valor de lançamento que é possível financiar em 30 parcelas, respondendo a sua pergunta aí sobre a loja. Então, esse valor aqui é o valor que está espelhado aqui, dividido em sinal e 30 parcelas. Dá para mexer nesse formato de pagamento? Traz a proposta. Ah, o cliente não quer semestral e quer aumentar a parcela? Traz a proposta. O cliente quer diminuir a parcela e aumentar a semestral? Traz a proposta. Mas essa é a nossa tabela oficial e essa é a condição de parcelamento em 30 meses. E essa é a possibilidade de vender à vista ou pela caixa até a gente bater demanda. Depois, a tabela aumenta. Detalhe importante. Todos que vocês verem na tabela, isso aqui é só um recorte dela, ela tem mais 2 folhas para baixo, era só para vocês conseguirem enxergar. Quando a gente está aqui em sinal mínimo, todos que tiverem 0, que são praticamente todos os estúdios e todos os quartos-sala, é porque dá para fazer 100% de financiamento. Certo? Então, lembrando, aqui a gente tem a coluna de avaliação da caixa, a gente consegue financiar 90% da tabela de avaliação da caixa. Então, como o nosso valor é menor do que esse, todos aqui que estão 0, vocês vão ver que dá para a gente financiar 100% do imóvel. Dúvidas em relação a isso? Então, bora lá. Nina ilustrando esse momento. Para essas unidades, até a gente bater a demanda mínima, que forem vendidos pela caixa ou vendidos à vista, além daquele valor, vai receber o apartamento imobiliado. Com armário na cozinha, armário no quarto, armário e box no banheiro, e luminárias já instaladas. E aí, projeto dos nossos queridos Henrique e Saulo. Cadê vocês? Estão aí, então? Sentaram juntinho no banquinho. Não pode, a sociedade é assim, no começo é assim. Obrigado pela parceria, o projeto ficou muito bacana, o cliente vai receber junto na hora do contrato já, projeto executivo. Algumas unidades, por exemplo, a bancada de apoio da sala só tem no estúdio por causa do projeto, e aí sim, o 2 quartos tem armário nos 2 quartos, a cobertura tem armário nos 3 quartos da cobertura, então tem isso detalhado no book do corretor também para vocês. Então, lembrando, essa condição só vale para aquela tabela à vista ou caixa e só vale para clientes que comprarem à vista ou caixa. Ele tem o benefício do valor e tem o benefício de receber o apartamento imobiliado. Nós estamos falando aí que o cara compra um estúdio hoje com 0 de sinal, recebe ele imobiliado, depois da entrega da chave ele vai pagar parcela de menos de R$2.000. Segundo informações, um estúdio desse hoje projetando para daqui a 3 anos de entrega, a gente tem tranquilamente uma locação na faixa de R$1.200 a R$1.400. Um quarto e sala, pelo que eu pesquisei, entre R$1.500 e R$1.800, fazendo essa projeção, e um 2 quartos desse hoje tranquilamente acima dos R$2.400.
A gente está falando de um 2 quartos com suíte, varanda gourmet e vaga de garagem. Então, para todas essas unidades, a gente tem essa possibilidade do valor diminuído até 100% caixa e todos esses benefícios aí para o nosso cliente. Ficou bom? Eu estou sabendo que tem imobiliário aí com proposta assinada em branco. Bom, aqui a gente tem, essa é a hora de vocês escanearem se realmente o QR Code ou acessar terrazasampedro.com.br/corretor. Nesse link a gente tem tudo que vocês precisam para trabalhar. A gente tem todos os vídeos, a gente tem artes para stories, a gente tem arte para post, a gente tem foto do terreno, a gente tem foto da vista, a gente tem imagem ilustrativa, tem a logomarca de todas as pessoas que estão envolvidas, caso vocês queiram fazer suas próprias artes, tem a paleta de cor, tem a tabela de parcelamento, tem o link da tabela online, tem o book do corretor, tem o memorial descritivo, tem o memorial de incorporação, tem a tabela de avaliação da caixa com o custo de documentação feito pela Machado. Então a gente tem ali um book do cliente, que vocês podem mandar para o cliente, tem um book do corretor, que a gente faz desde a linha de ônibus que passa em frente ao empreendimento, as principais dúvidas frequentes que vocês podem ter, porque a gente sabe que é muita informação para vocês estudarem. Dúvidas? Perguntas para o Marcelo, para a Lu, para o Paulinho e para o Bruno? Oi? A imagem que está aqui no Google vai ser da mobilizada que vai ser entregue para a consultora? Não, as imagens ilustrativas a gente já tinha feito muito antes, são imagens ilustrativas do empreendimento. Né? Aí dentro do book a gente tem, dentro da parte de corretores lá na documentação, se não tiver ainda a gente coloca, mas a gente já tem o projeto executivo da Italínia com as imagens renderizadas. São diferentes das imagens ilustrativas de divulgação, porque tem toda a ambientação, né? Mas são armários com a qualidade Italínia. Ali, a documentação para o cliente aprovar o crédito? Ah, não, tá aí no book do corretor, tem, mas é padrão para aprovar crédito de financiamento caixa. Tá? Qualquer dúvida, Machado está 100% à disposição de vocês. Podem... tem um cliente que quer aprovar antes de fazer proposta, manda para elas. O cliente que tem dúvida, manda para elas, para o cliente entender como é que funciona, etc. Inclusive corretores que nunca trabalharam com venda de imóvel na planta, para entender sobre evolução de obra e tal, elas estão 100% disponíveis. Marca com ela, ela vai na imobiliária de vocês, vai no escritório dela, para entender sobre esse formato de compra, é muito, muito importante. Alguma fala? Observações? Paulinho, Lu? Não? Zero dúvida? Gostaram ou não gostaram? Você é um cara de morro? Comissão 5%. Já estava alinhado com todos os gestores aí. Comissão de 5% normal. Bora vender, não. Comissão... Fala. Não. A regra de Minha Casa Minha Vida, o empreendimento tem que seguir alguns padrões que a gente não se encaixava. Beleza? Show de bola, gente? Bom, fala. Fala, Renato. A comissão surgiu uma dúvida aqui, ela é paga na demanda ou no contrato? Comissão paga na demanda o que for financiamento caixa. O que for parcelamento direto ou à vista, pago no contrato. Sim. O que for caixa na demanda. Que a Gracilene falou que assina esse ano ainda. Vocês estão de prova aqui. Só vender Oi? Se tiver financiamento caixa, só na demanda. Sim. A não ser que seja um sinal de 90%. Tem sim, 10 mil a mais. Lá. Só temos moto aqui, ó. Ele dá 10 mil a mais. 10 mil a menos no pré-venda. Mais ou menos isso. Tem um númerozinho quebrado. Duas informações que perguntaram ali, acho que pode ser de todo mundo. Primeiro, sobre valor de condomínio. O valor de condomínio é o mesmo valor para todas as unidades, né? Inclusive a cobertura. A loja não tem condomínio, só a taxa extra, que é pela fração ideal. E a outra pergunta em relação ao condomínio é que a convenção de condomínio já vai deixar expresso a permissão de fazer Airbnb, o que é outra informação relevante, já que tem algumas discussões nesse sentido.
E o outro ponto também que é relevante, que o empreendimento está sob patrimônio de afetação. Dúvidas mais? Fechamos? Bora vender? Isso aí é convenção do... Isso aqui permite ao condomínio, a construtora não tem gerência sobre isso, infelizmente. Então, obrigado Renan da Mix, obrigado Júlio Vasques, meu amigo, obrigado Zine, Maressa, Lagano Lourenço Sarmento, obrigado Machado, obrigado Italínia e obrigado Cinema Alameda. Boa noite, gente.